O extra da novela capítulo 57. Aposta 3. Quando Shinaen atingiu facilmente o alvo a 200 metros de distância, os espectadores aplaudiram. Shinaen era uma arqueira incrível. Isso é o que todos sentiram, incluindo Kim Soo. Ele olhou em volta para outros arqueiros assistindo à partida. Por ser um duelo de arco e flecha, havia cerca de 10 cadetes com arcos pendurados nas costas. A postura de Shinaen é incrível. Ela está fazendo isso há muito tempo. Sim, mas ainda assim, como pode ser tão perfeito? Eles começaram a comentar sobre a partida. Kim Soo, Shin Jong-gak, Yoo Yeon e Yeon-gan, que não sabia muito sobre tiro com arco, naturalmente ouviram suas explicações. Naquele momento, Kim A-jin disparou. Sua primeira flecha errou o alvo por uma milha. O inferno. Sua postura está completamente errada. Kim Soo colocou seu ouvido nos comentaristas e seus olhos no duelo de tiro com arco. Kim A-jin disparou um segundo tiro, que falhou mais uma vez. Talvez ele realmente não praticasse. Não, ele mudou a direção de seu arco no último segundo. Ele errou de propósito. Por que ele faria isso? Não sei. Então, Kim A-jin disparou sua terceira flecha. Desta vez, sua flecha atingiu o alvo perfeitamente. Ele errou o segundo arremesso de propósito. Tudo bem, mas por quê? Porra, cara, eu não sei. Por enquanto, Kim Soo continuou assistindo ao duelo. Mas eu nunca o vi antes no campo de tiro com arco. Nesse momento, um dos cadetes murmurou. Havia duas instalações para cadetes atiradores, o campo de tiro e o campo de tiro com arco. Na maioria das vezes, o campo de tiro era usado por cadetes para praticar tiro com arco com poder mágico, enquanto o campo de tiro com arco era usado para a prática de tiro com arco puro e tradicional. Além disso, havia um número limitado de campos de tiro com arco que os primeiros anos podiam usar, então a maioria dos atiradores do primeiro ano tinha visto os rostos de outros atiradores pelo menos uma vez. Você o viu? Não, eu não tenho. Talvez ele venha depois da meia-noite. Não, é quando estou aqui, da meia-noite às 3, e nunca o vi. Kim Soo estava sem palavras. Kim A-jin realmente não praticou nada. Mas o tiro com arco de Kim A-jin era muito afiado e rápido para que isso fosse verdade. Suas flechas dispararam atrás de seu alvo como uma fera faminta. Logo, os arqueiros começaram a comparar suas horas de prática para discutir esse mistério. A conversa ocupada deles parou quando a distância chegou a 400 metros. Kim A-jin estava atirando muito bem. Um dos cadetes murmurou em transe. A marca de 450 metros é o meu recorde. Mas logo, Kim A-jin ultrapassou facilmente a marca de 450 metros. A multidão barulhenta lentamente começou a se acalmar, e os sons de engolir em seco aumentaram. Shinaen errou. E a 500 metros, Shinaen errou pela primeira vez. Por outro lado, Kim A-jin teve sucesso tão facilmente quanto antes. A mesma coisa aconteceu na marca de 550 metros. Quando Shinaen falhou uma segunda vez, Kim Soo percebeu que perderia. Agora, era a marca de 600 metros. Kim Soo podia ver Kim A-jin dizendo algo para Shinaen, mas porque eles estavam muito longe, ele não podia ouvi-los. Curioso, ele concentrou seu poder mágico em seus ouvidos. Mas com um arco, você não conseguirá matar um único de Jin, muito menos se vingar de seu irmão mais velho. Kim Soo franziu a testa. O que ele é? Talvez por causa do que ele disse, Shinaen falhou novamente na marca de 600 metros. Shinaen imediatamente deu a Kim A-jin um olhar feroz, mas Kim A-jin a ignorou e se concentrou em atirar. Uau, que diabos! Naquele momento, outros arqueiros exclamaram em choque. Kim A-jin abateu 3 alvos a 600 metros, 650 metros e 700 metros. Kim Soo teve que admitir, a técnica de Kim A-jin era como uma forma de arte. Mas aparentemente insatisfeito, Kim A-jin continuou. Kim Soo olhou para ele com sentimentos mistos. Por outro lado, Yoo Yeon estava observando Kim A-jin com satisfação. Seu desempenho foi exatamente o que ela esperava ver. Além disso, ela sentia que o que ele mostrava hoje era apenas uma pequena fração de seu poder real. Ela não pôde deixar de se perguntar o quanto de sua verdadeira força ele estava escondendo. O que ele é? Não sei. Deve ser um presente especializado. Um arqueiro sem nome lançou uma ideia. Ouvindo a palavra Specialized Gift, Yoo Yeon forçou os ouvidos.
Presente especializado. Assim como o nome sugeria, era um dom especializado para um determinado papel. Embora não fosse um dom vistoso como o de Kinsu ou o de Shin Jong-gak, os dons especializados estavam no auge do campo em que se especializaram. Além disso, a maioria das pessoas com dons especializados tinha um dom adicional. Por causa dessa característica dos dons especializados, eles eram raros e valiosos. Então não há como Shai Naeun vencê-lo no tiro com arco puro. Não, a menos que ela use poder mágico. Mas Qin Ajin usa uma arma. Foi determinado que seu dom era o maior dom relacionado a armas. Talvez seu dom especializado seja para arcos e seu outro dom seja para armas. Uau! Então imagine se ambos fossem para arcos. Isso não seria justo. Se fosse esse o caso, ele estaria na mesma liga que Jin Seon. Ao ouvir isso, os arqueiros começaram a acenar em concordância. Para constar, Jin Seon era o herói de rank mestre da Coreia, intitulado Arqueiro Divino. Naquele momento, Qin Ajin se virou depois de atingir a marca de 900 metros. De frente para ele, os arqueiros de repente congelaram. No silêncio mortal que se seguiu, Qin Ajin passou pela multidão de espectadores. Qin Su olhou para ele enquanto passava, e Qin Ajin fez o mesmo sem expressão. Logo, Qin Ajin passou completamente por Qin Su, e Qin Su olhou para Shai Naeun, que ficou sozinha na enorme pista. Qin Su começou a caminhar em direção a ela. Naeun. O corpo de Shai Naeun sacudiu. De pé a uma distância apropriada, Qin Su escolheu as palavras para confortá-la. Eu ouvi dos outros caras, parece que Qin Ajin tem uma especializada, está bem. Mas Shai Naeun interrompeu. Eu não estou com vontade de falar. Especializei de gift ou não, isso significa que há uma diferença em nossos talentos. Naeun, não seja tão duro consigo mesmo. Apenas saia. O tempo todo, Shai Naeun se recusou a se virar. Ok, no final, Qin Su voltou impotente. Ao mesmo tempo, ele avistou um homem olhando para ele com um grande sorriso no rosto. Ah, você deve saber o seu lugar. Afaste-se. Shin Jong-gak zombou dele e começou a caminhar em direção a Shai Naeun. No entanto, Yo Yeon agarrou cuidadosamente a manga de Shin Jong-gak, tentando segurá-lo. Jong-gak, acho que você deveria deixá-la em paz por enquanto. Não, eu sou diferente. Apesar da dissuasão de Yo Yeon, ele caminhou confiantemente até Shai Naeun. Shai Naeun, eu acho que você está. Eu disse sair. O rugido estrondoso de Shai Naeun assustou Shin Jong-gak. Ser Shai Naeun. Eu não sou Qin Su, sou Shin Jong-gak. Um tanto atordoado, ele colocou a mão no ombro de Shai Naeun. Shai Naeun imediatamente deu um tapa na mão dele. Eu disse sair. Desligue. É? Sim. Shin Jong-gak cambaleou para trás como se sua alma tivesse sido sugada. Eu não te disse? No momento em que Shin Jong-gak voltou para Yo Yeon com o rosto devastado, Shai Naeun estava correndo para a floresta. Yo Yeon a viu sair com um sorriso no rosto, feliz por ver Shai Naeun fugindo depois de ser completamente pisoteada. Mas separadamente de suas emoções aquecidas, seu raciocínio frio estava trabalhando em um plano. Ajudar alguém quando estava deprimido era a maneira mais eficaz de fazer conexões. Shai Naeun teve uma prioridade de grau na lista de gerenciamento de conexão de Yo Yeon. Apenas ser uma Shaebol de quarta geração era o suficiente para dar a ela essa nota, mas o conglomerado de sua família não era aquele que administrava uma guilda. Em outras palavras, ela era a maior conexão que ela poderia trazer para sua guilda. Não se preocupe, eu vou consolá-la. Yo Yeon começou a correr atrás de Shai Naeun. Não muito tempo depois, ela descobriu Shai Naeun sentada agachada atrás de um arbusto. Com o rosto enterrado entre os joelhos, ela estava tremendo para cima e para baixo. Naeun. Quando Yo Yeon ligou para ela, ela tremeu, mas não respondeu. Yo Yeon sentou-se silenciosamente ao lado dela, e Shai Naeun foi para o lado em resposta. Yo Yeon não disse nada. Ela apenas ocasionalmente sinalizava para Shai Naeun que ela ainda estava lá, o tempo todo esperando pacientemente. Ela teve que esperar por um bom tempo. O vento soprou, as folhas caíram e o céu começou a escurecer. Após cerca de 30 minutos, Shai Naeun levantou a cabeça, enxugando as lágrimas enquanto soluçava. Yo Yeon. Ela então ligou para Yo Yeon, que respondeu com uma voz casual e terna. Sim.
Shai-Naim abriu a boca dentro do silêncio da floresta. Vocês não ouviram? Ouvir o quê? Ele mencionou opa. Sério? Estávamos longe demais. Ioionha ficou genuinamente surpresa. Para Shai-Naim, seu irmão mais velho era uma linha de fundo que não deveria ser ultrapassada, a escala inversa de um dragão que não deveria ser tocado. Cada cadete teve um cuidado especial para não mencioná-lo mesmo como um acidente. Sim, aquele bastardo. Ah, essa foi a segunda vez. Shai-Naim não conseguiu nem continuar sua frase. Ela estava queimando de uma mistura de vergonha e raiva. Ela queria deixá-lo sair, persegui-lo e puni-lo, mas porque ela estava tão completamente esmagada, ela não tinha forças para fazê-lo. Milímetros. Vendo essa Shai-Naim, Ioionha coçou o pescoço. As coisas ficaram mais complicadas do que ela esperava. Ioionha não gostava de Shai-Naim, mas ela também queria torná-la sua aliada. No entanto, o mesmo pode ser dito de Qin Yajin, e ele foi até um benfeitor que salvou sua vida. Em vez de escolher entre um deles, ela disse a si mesma que a melhor coisa a fazer era consertar seu relacionamento. Claro, ela também se perguntou por que Qin Yajin diria algo assim. Ah. Ioionha suspirou e começou a pensar no que dizer. E exatamente 3 minutos depois, ela teve uma boa ideia. Depois de limpar a garganta, Ioionha falou. É compreensível. O que? Seu Opo está vivo. Você é louco. Shai-Naim olhou para Ioionha como se estivesse pronta para estrangulá-la a qualquer momento. Ioionha calmamente recebeu seu olhar agressivo, então cuidadosamente continuou sua frase. Você sabia? As pessoas sentem um sentimento de parentesco com outras que compartilham feridas semelhantes. Sublinhado SSSS. Sublinhado as folhas da floresta tremeram. Shai-Naim parecia confusa. Ioionha continuou. Mas quando as profundezas dessas feridas são diferentes. Então, se alguém que deveria sentir menos dor está chorando mais alto, a pessoa com a ferida mais profunda pode achar feio. Ioionha relembrou a mensagem que recebeu de Ojin-Yuki 3 dias atrás. Vai demorar mais para olhar para ele. Mas saiba disso, há algo sobre Qin Yajin, há algo sobre Qin Yajin. A partir desta frase significativa, Ioionha obteve a garantia de sua hipótese. Os pais de Qin Yajin foram mortos por alguém, e Qin Yajin estava procurando pela pessoa ou grupo que arruinou sua vida feliz. O que você está falando? Essa pessoa, ele é um órfão. Provavelmente por um motivo semelhante ao seu. O que? Os olhos de Shai-Naim se arregalaram. Foi uma reação que Ioionha esperava. Shai-Naim era alguém que não se importava com o passado de outras pessoas. De certa forma, era um mecanismo de defesa, pois se ela desenterrasse o passado dos outros, eles também poderiam desenterrar o seu. Você não sabe que as pessoas estão assediando ele sobre isso. Shai-Naim parecia completamente alheia. Em primeiro lugar, não era algo que ela pudesse imaginar. Do ponto de vista dela, as pessoas que zombavam dos outros por perderem seus pais não podiam existir. Shai-Naim engoliu em seco e perguntou novamente. Ele aguentou? Essa é a única coisa que você está curioso. Ioionha franziu as sobrancelhas como se estivesse cansada. Qin Yajin está sendo assediado por sua causa. Por que você contou a Jongak? E isso é. Naim. Ioionha recuperou o fôlego antes de continuar. Você não é o único com um passado doloroso. Naquele momento, o rosto de Shai-Naim ficou em branco. Shai-Naim pensou no dia em que conversou com Shin Jongak por causa do que Qin Yajin disse sobre seu irmão mais velho. Foi quando começaram os assédios e os rumores ruins sobre Qin Yajin. Ela era a fonte disso, mas não fez nada para detê-lo. Ela o havia ignorado de propósito, algo que não podia negar. Ainda assim, ela realmente não esperava que aqueles delinquentes pudessem desenterrar seu passado. Kakun. Vendo o rosto sem alma de Shai-Naim, Ioionha segurou a risada limpando a garganta. Isso foi o suficiente. Investir mais tempo e emoção era algo que não combinava com sua personalidade. Então eu estou saindo agora. Eu sou apenas um terceiro em tudo isso, então falar sobre coisas profundas só vai causar mal-entendidos. Você pode pensar o resto por si mesma, Naim. Ioionha gentilmente acariciou o ombro de Shai-Naim e se virou para sair. Sim. A voz de Shai-Naim estava muito mais fraca do que antes. Ioionha sentiu que ganhou pontos de ambos. Satisfeita, ela voltou com o coração leve.
Na vasta e silenciosa floresta, Shai-Nayun foi deixada sozinha. Ela olhou fixamente para longe. Da escuridão, um vento frio soprou e roçou as folhas da floresta. Vendo as folhas tremendo e caindo, Shai-Nayun teve tempo para refletir. Você com certeza ficou grande. Com um grande sorriso, olhei para a semente de Evandel. A maneira como ele estremeceu para absorver o sangue foi surpreendentemente fofo. Eu já sabia como seria a semente depois de chocada. No começo, ela pareceria uma criança de 3 a 4 anos. Mas Evandel era uma bruxa muito especial. Transformar-se temporariamente em gato ou cachorro não deve ser um problema para ela. Devo ir com um gato. Ou um cachorro. Essa era minha preocupação. Criar uma criança no cube não era absolutamente permitido, mas não havia problema em ter animais de estimação. Na verdade, a Cube encorajou os cadetes a terem animais de estimação, pois supostamente ajudavam na saúde mental dos cadetes. Havia até um centro de adoção de animais de estimação dentro do Cube. Quando você vai chocar? Eu gentilmente esfreguei a barriga da semente. A semente estremeceu, quase como se sentisse cócegas. Você é tão fofo. De repente me lembrei de Mong, um cachorro que eu tinha. Ele só gostava de mamãe e papai e nunca me deu um olhar, mas neste momento, eu sentia falta de todos da Terra. Naquele momento, um alerta apareceu no laptop que eu tinha aberto na minha mesa. Você obteve 253 SP, uma sorte incrível se aplica ao seu relacionamento humano, escape estreito da morte. 29, uma estatística especial, acúmulo de sorte, torna-se parcialmente desbloqueada. O que é isso? Era um alerta que eu não conseguia entender. O extra da novela capítulo 58. Mudança dormitório 4, cobertura. Shai-Nayun estava deitada em sua cama neste quarto grande e vazio. Hoje era domingo, e as aulas recomeçariam amanhã. Shai-Nayun soltou um suspiro profundo. Pensando no amanhã, o medo tomou conta dela. O resultado de sua aposta com Kim Ajin deveria ter se espalhado agora, que ela estava completamente sobrecarregada. Algumas pessoas se sentiriam eufóricas, enquanto outras se preocupariam. Shai-Nayun esperava que as emoções dirigidas a ela fossem Schadenfreude ao invés de preocupação e simpatia. Mas o que a preocupava mais do que qualquer outra coisa era o próprio Kim Ajin. Fumar. Shai-Nayun se lembrou de sua conversa com Kim Ajin na Noruega. Ele havia murmurado que havia parado de fumar. Na época, ela pensou que ele estava apenas tentando parecer legal, mas com a informação que ela tinha agora, ela tinha que acreditar que ele tinha um motivo para fumar. Que sem ninguém em quem confiar, ele teve que contar com um objeto para aliviar sua dor. Shai-Nayun caiu na cama. Havia amplos vestígios do assédio sofrido por Kim Ajin. Os lacaios de Shin Jong-ak escreveram posts em fóruns e comentaram em suas redes sociais. E Shai-Nayun olhou todos eles. Assim como Yu Yeonya disse, ela mal conseguia ler a maioria deles sem franzir as sobrancelhas. Embaraço, vergonha e remorso se emaranharam dentro dela em uma emoção complicada. Mudança de arma e posição. Pensando nisso agora, Kim Ajin os experimentou primeiro. Ela leu que Kim Ajin era originalmente um espadachim. Mesmo assim, ele desistiu de sua espada. Muito provavelmente, foi porque ele percebeu que seu dom não era adequado para isso. Abandonando tudo que ele trabalhou em toda a sua vida, escolhendo uma arma pouco ortodoxa como uma arma. Shai-Nayun se perguntou o que ele deve ter sentido. Shai-Nayun empurrou a mão para baixo da cama. De lá, ela tirou uma mala bastante grande. Ela se levantou da cama e abriu. Imediatamente, suas memórias preciosas ressurgiram. Dentro da mala havia centenas de fotos. Eles eram algo que ela havia enterrado no fundo de seu coração para evitar ser ferido, mas cada foto era algo que ela nunca poderia esquecer, pois foram tiradas com as pessoas que ela mais amava. Sua mãe e seu irmão mais velho. Dentro das fotos, eles estavam sorrindo alegremente junto com Shai-Nayun. A jovem Shai-Nayun parecia tão feliz que ela chorou simplesmente olhando para seu eu mais jovem. Shai-Nayun segurou as lágrimas. Então, ela pegou a espada curta colocada na mala. A espada tinha apenas cerca de 1 metro de comprimento, mas porque estava encantada com uma magia especial, aumentava de comprimento quando absorvia poder mágico. Pelo que ela se lembrava, o comprimento máximo era de cerca de 4 metros. Essa espada mística foi presenteada a ela por Yosuke 8 anos atrás. Pela primeira vez em muito tempo,
Shai segurou a espada em sua mão. Embora parecesse um brinquedo fofo, era uma arma mortal que era mais pesada que o mundo quando ela era jovem. Qual era o meu limite de novo? Duvido que meu controle de poder mágico fosse bom quando eu tinha 8 anos, mas lembro que era em torno de 2 metros. Shai imbuiu a espada com seu poder mágico. A lâmina disparou e ficou longa o suficiente para atingir o teto. Uau! Eu cresci muito. Percebendo algo óbvio, Shai encarou a espada por um longo tempo. Então, assim como seu mestre a ensinou no passado, ela envolveu a espada com o poder mágico. Seu poder mágico azul levantou-se claramente ao redor da lâmina. Ging. A espada ressoou com seu poder mágico, manifestando o que da espada. Shai colocou a testa contra a espada. Então, ela fechou os olhos. O frio toque metálico e o toque do poder mágico. Shai gravou a sensação em seu coração. Domingo. Tive uma reunião com o corpo docente da CUB. Foi por causa de algo chamado dom especializado. O boato de que eu derrotei Shai e atingi a marca de 900 metros já havia se espalhado por todo o CUB. Eles perguntaram se o boato era verdade. Depois de pensar um pouco, eu assenti. Então, eles perguntaram se eu queria divulgar a informação ao público ou mantê-la em segredo. Eu escolhi o último. Na realidade, não importava qual eu escolhesse, pois seria revelado independentemente. A única diferença era que a última opção me tornava um produto. Se alguém quisesse informações sobre mim da CUB, teria que comprá-las da CUB. É claro que, como os rumores já haviam se espalhado, eles estariam pagando apenas pela confirmação do boato. De qualquer forma, terminada a reunião, saí do prédio da administração. Como os exames finais começaram em 2 semanas, praticamente não havia ninguém andando do lado de fora. Todo mundo provavelmente estava estudando na biblioteca ou treinando no fitness center. No entanto, voltei para o meu dormitório. Abrindo a porta familiar, sentei-me no sofá e abri meu laptop. Havia inúmeras coisas que eu precisava comprar para o próximo exame: barraca automática, costeletas de porco, peito de frango, frigideira, grelha portátil. Coloquei todo o equipamento de camping que consegui pensar na cesta de compras. Custou-me 2 milhões de won no total, mas fiz a compra sem hesitar. Os instrutores vasculhavam nossas malas antes do exame final para procurar armas pessoais e equipamentos defensivos. No entanto, itens como os que comprei foram permitidos. Se eles perguntarem por que os trouxe, eu tinha desculpas mais do que suficientes para dar. A mais simples era dizer que preparei tudo por precaução. Sua compra foi concluída. Imediatamente após a mensagem de confirmação aparecer, Park Seo que também me enviou uma mensagem. Ajin, fizemos nosso site. Dê uma olhada. Você está na nossa lista de investidores, www.shagency.com. Oh! Era um site da agência. Eu imediatamente entrei nele. Cultivo de confiança, agência SH, introdução da agência SH, lista de investidores, lista de caçadores afiliados. O design era bastante decente. Mas ainda assim, caçadores afiliados. Estava lá apenas por estar lá. Eu ri quando cliquei nele. Igual. Jamie King, data de nascimento, 3 de agosto de 1997. Um caçador com 5 anos de experiência. Joshua, data de nascimento, 1º de setembro de 2005. Um caçador com 1 ano de experiência igual a. Realmente existem alguns. Surpreendentemente, ele já havia encontrado 2 caçadores. Eu não sabia quem eles eram, mas o importante era que eles estavam lá. Desta vez, cliquei na lista de investidores e fiquei imediatamente surpreso. Eu pensei que seria o único, mas outra pessoa se juntou às fileiras, Kim Ajin, e Leonha. Ela foi rápida como esperado. Com um sorriso, fechei o laptop. Como é o site, é limpo e agradável, mas acho que você deveria colocar o nome de Leonha antes de mim na lista de investidores. Mesmo que ela não agisse assim, ela realmente se importava muito com essas coisas. Por quê? Eu realmente não me importo, mas você não deveria vir primeiro. Você sabe, tanto em ordem alfabética quanto por quem veio primeiro. Não, apenas faça o que eu digo. Se não for alterado, o número de investimentos que ele terá no futuro pode muito bem diminuir. O próximo dia. De pé na frente da porta da sala de aula, recuperei o fôlego. Eu estava especialmente nervoso hoje. O duelo de tiro com arco teve cerca de 70 espectadores,
Então o que aconteceu no duelo estava prestes a se espalhar. Agora que 4 dias se passaram desde o duelo, seria estranho se alguém não soubesse. Por causa disso, fiquei um pouco apreensivo em entrar na sala de aula, mas mesmo assim abri a porta e entrei. Os olhos de todos imediatamente caíram sobre mim, e eu podia ouvi-los murmurando sobre mim. Ignorando o que quer que eles estivessem dizendo, caminhei até o meu lugar de sempre e me sentei. Shanae ainda não estava aqui. Não, pensei que ela não estivesse aqui, mas ao ouvir uma voz familiar, me virei naquela direção. Lá, eu vi Shanae que era diferente de seu habitual. Para ser mais preciso, seus longos cabelos castanhos, que chegavam ao peito, haviam sido encurtados até os ombros. Shanae e Youyeon estavam falando em sussurros. Então, como está o cabelo curto? Você fica bem nele. Cabelo é cabelo. Eu gosto que seja menos quente. Você também deve cortar o cabelo. Eu gosto do meu do jeito que está. A propósito, você não cortou o cabelo por causa da aposta, não é? Eu fiz isso porque estava quente. Além disso, você nem sempre pode ganhar. Eu pareço alguém que viveria no passado. Pelo que pude ver, ela era a mesma, exceto pelo cabelo mais curto. Mas naquele momento, Shanae se esticou e virou a cabeça de lado. Porque parecia que ela estava olhando para mim, eu rapidamente enterrei meu rosto na minha mesa. Shanae fingiu se esticar e espiou Kim Yajin. Ele tinha acabado de chegar, mas já estava estudando muito. Estou cansado. Shanae voltou para a frente. Ah, certo, você estudou? Naquele momento, Shin Jong-gak, que estava sentado atrás de Shanae, perguntou. Shanae deu uma resposta simples. Eu fiz o suficiente. As aulas teóricas tiveram apenas um papel menor no clube. Os exames de combate e os exames escritos tinham uma proporção de 7:3 em seu impacto nas notas, mas como os exames de combate refletiam melhor o nível dos cadetes, os cadetes que se classificavam perto do topo nos exames de combate geralmente pontuavam da mesma forma nos exames escritos. Claro que também havia exceções. O suficiente. Então você deve estar em torno do rank 600 novamente. Ah, pensando que Shanae, que estava fingindo estar bem, está realmente bem. Shin Jong-gak zombou dela insensivelmente. Shanae olhou para Shin Jong-gak ferozmente. Sentindo o olhar hostil, Shin Jong-gak parou de rir e desajeitadamente recuou. Ah, certo. Aqui estão as notas da análise do reino do fenômeno sobre as quais você estava perguntando ontem. Kim-soo mudou de assunto rapidamente. Obrigado. Vou copiá-lo rapidamente e devolvê-lo. Não espere muito. A análise do reino do fenômeno é difícil para todos, exceto Kim-a. Kim-soo fez uma pausa no meio de sua frase, percebendo que cometeu um erro. Você tem razão. É difícil para todos, exceto Kim-a-jin. Está bem, tchau. Você não precisa ser tão cuidadoso. Shanae balançou a cabeça e colocou o caderno de Kim-soo na frente dela. Embora Youyeon fosse melhor em estudar do que Kim-soo, Youyeon não era confiável. Mesmo na realidade, Youyeon tinha 2 notas porque ela não queria emprestar sua real para Shanae. DRRRRK. Então, o professor da aula de teoria entrou. Agora, acalme-se. Você sabe que seus exames são em 2 semanas, certo? Cobrirá tudo até a Aurora Reaction. A sala barulhenta imediatamente ficou em silêncio. O professor anunciou o escopo do material abordado na prova antes de iniciar a aula de hoje. Shanae abriu seu caderno e pegou sua caneta. Vou estudar muito hoje. Tenho que mostrar que estou diferente de antes. Mas estou com um pouco de sono. A culpa é do professor. Quando ela acordou depois de cochilar, havia uma tonelada de material que ela precisava escrever. Tudo bem, aqui está um problema de cálculo, seu tipo de favoritos. Agora eu sei que alguns de vocês não entendem por que precisam aprender isso. Mas, uma vez que você sair para o mundo real e começar a entrar nas masmorras, você estará de joelhos me agradecendo. Se você não quer chorar lágrimas de sangue, não relaxe agora. Parece que o professor terminou de explicar os conceitos teóricos da aula de hoje, pois já passou para os problemas de exemplo. Shanae não conseguia entender essa fenda no tempo. Para este problema, quero que alguém me ajude a resolvê-lo. Vamos ver. O professor parou por um momento e começou a examinar a lista de cadetes. Shanae imediatamente ficou nervosa, preocupada que ele pudesse chamar seu nome.
Ela já estava morrendo de vergonha por causa do duelo de tiro com arco. A última coisa que ela queria era enfrentar outro constrangimento. Ah! Cadete Kim Ajin. Sair. Felizmente, não era Sha Na-eun. Kim Ajin se levantou de seu assento e caminhou até o pódio de ensino enquanto os olhares de todos caíam sobre ele. Então, ele subiu no pódio e recebeu uma caneta holográfica do professor. Ele então passou a resolver o problema sem uma pausa. Seus procedimentos e cálculos eram perfeitos, e até mesmo sua caligrafia era impecável. Sha Na-eun olhou para as variáveis e números que ele anotou em transe. Então, ela de repente saiu e começou a copiar tudo. Bom. Muito bom. O professor aplaudiu assim que Kim Ajin terminou. Todos os outros estavam ocupados copiando o que ele escrevia. Perfeito. Como esperado do Hankun no mundo. Você pode sentar agora. Eu vou explicar. Posição no mundo. Kim Ajin inclinou a cabeça em confusão, mas depois voltou ao seu lugar sem mais perguntas. Olhem todos. Isto é o que chamamos de uma resposta perfeita e modelo. O professor chamou a atenção de todos. Desta vez, Sha Na-eun também prestou atenção com os olhos arregalados. Segunda noite, 22 horas. Fui para o campo de tiro assim que terminei de malhar no fitness center. Aumentei a dificuldade para o estágio 10, onde os alvos também atacaram e começaram a praticar. Mas enquanto eu praticava, gritos fracos continuavam a atravessar a parede. Uap! Olá! Algo parecido. Curioso, olhei através da parede. Na sala de tiro ao meu lado, Sha Na-eun estava brandindo uma espada contra um boneco que ela deve ter trazido de algum lugar. Foi um pouco estranho ver alguém treinar com uma espada em um campo de tiro, mas ainda me senti bem com isso. Na história original, Sha Na-eun mudou para uma espada apenas cerca de um ano depois de se formar na CUB. A razão para isso foi o Genghis Khan Artifact Scramble, que ocorreu na Mongólia. Lá, ele encontrou o Jin que matou sua mãe, mas não conseguiu matá-lo com seu arco. Se Sha Na-eun começasse a aprimorar sua esgrima agora, pela formatura, ela provavelmente seria um monstro perdendo apenas para Kim Su. Sentindo-me satisfeito comigo mesmo, me alonguei e encerrei o treino de hoje. Mas quando saí da sala de filmagem, a porta ao meu lado também se abriu. De dentro, Sha Na-eun saiu enquanto enxugava o suor. Eu congelei instantaneamente, e foi o mesmo para Sha Na-eun. Para ser completamente honesto, senti pena das coisas que disse a Sha Na-eun. Embora eu tivesse boas intenções de tentar encorajá-la, eu ainda tinha acertando seus nervos 2 vezes. Então, antes de Sha Na-eun me atacar, eu abri minha boca primeiro. Você terminou sua prática de tiro com arco? Sim. Sha Na-eun retrucou desajeitadamente. O que? Eu não posso. Não, continue com o bom trabalho. Eu queria terminar a conversa e sair rapidamente, mas Sha Na-eun me parou. Ei! Eu estava um pouco assustada, mas ainda me virei e a encarei. O que? Você, disse que parou de fumar. O que? Fui pego de surpresa por suas palavras inesperadas. Na verdade, eu disse isso durante nossa viagem à Noruega. Para ser exato, Sha Na-eun ouviu que eu murmurei para mim mesma. Eu fiz. Como você desistiu? Parecia uma pergunta completamente irrelevante de se fazer. Ela estava tentando me oferecer um cigarro envenenado ou algo assim. Você não precisa saber. Não era uma pergunta que eu pudesse responder, então eu interrompi e saí. Das minhas costas, eu podia sentir o olhar de Sha Na-eun. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãs, Solen irmãos.